Estamos de volta ao vivo, a gente está conversando sobre esse acidente que tirou a vida do Gabriel Diniz e dos dois pilotos, amigos dele. A gente está recebendo aqui o Gustavo Cunha Mello, que é um especialista em gerenciamento de risco e também um estudioso de acidentes aéreos. A primeira coisa é que, assim, o avião estava regular, mas o avião não era um avião de transporte de passageiros. A gente tem até uma imagem logo que mostra até que na lataria, na lateral dele, está escrito instrução. O que significa isso? Que diferença faz? Gustavo, bom dia. Bom dia, Fátima. Obrigado por me convidar ao programa. O CENIPA da Aeronáutica, que é referência mundial em investigação de acidente aéreo, ainda vai investigar. Há suspeitas de que esse transporte tenha sido o que eles chamam no jargão da aeronáutica TACA, que é um transporte aéreo clandestino. Uma carona. Mas se for cobrado, é proibido e tem punições severas, inclusive vai para o Ministério Público como um crime. Agora, se foi uma carona, tem uma série de normas que regulamentam quando você pode ou não dar carona. Nesse avião, como você disse, estava escrito instrução, quer dizer, ele não é um avião para transporte remunerado, quer dizer, para cobrar a passagem de alguém. O táxi aéreo teria escrito lá, táxi aéreo. Agora, para você ter uma ideia, esse avião, o Piper, é um avião americano que aqui no Brasil através da Embraer lá na década de 70, ele começou a ser fabricado em 1964. É um avião antigo. Esse é de 74. Esse inclusive, foi fabricado em 1974, que é muito antigo, requer muita manutenção. Agora, ele é o conhecido como Fusca, onde todo mundo aprendeu a dirigir. Esse é o avião que todo mundo aprendeu a voar. 90% dos pilotos tiraram brevê. O primeiro brevezinho dele foi num Piper desse aí. Você tem 370, se não me engano, registrados no Brasil. Vocês terem uma ideia, só 8 dos 370, só 8 são táxi aéreo. Todos os outros são ou privado ou de instrução. A gente tem o trajeto que ele fez, né? Quer dizer, ele saiu, depois do show de Feira de Santana, ele saiu de Salvador, na Bahia, e iria em direção a Alagoas, a Maceió. E a queda foi exatamente logo depois da divisa ali com Sergipe, em distância. Quer dizer, pela distância não seria o problema. Mas o que a gente pode já, olhando as primeiras imagens até do local e tudo, imaginar que possa ter acontecido? Como você mesmo disse, o CENIPA vai investigar. Mas o que já tem ali de indícios que podem apontar alguma coisa? O CENIPA ele tem interesse de investigar para elucidar, não para punir alguém ou qualquer coisa. A filosofia, que é clara para todas as pessoas do meio aeronáutico, é de entender o que aconteceu para não se repetir. Claro. Para evitar que o acidente aconteça de novo. Esse avião tem autonomia para voar 4 horas, ele poderia fazer esse voo tranquilamente. Agora, tem o indício, primeiro que tem que se analisar a documentação e se houve esse transporte clandestino. Quando você faz um transporte clandestino, caso tenha acontecido isso, é o primeiro indício que está tudo errado, que o piloto sabe que está errado. Então, o que mais ele faz de errado? O que tem por trás disso? Sim. Né? Já decola devendo, né? A manutenção não é tão adequada e as pessoas têm que entender que não é só um papelzinho. Não é só o artista, não, vou pagar muito mais barato. Tem vários artistas até famosos que já tiveram voos cancelados porque eram TACA. E gente muito famosa, ou seja, essa é o transporte clandestino. As pessoas têm que entender o que tem por trás disso. Quando você tem um táxi aéreo, por que ele é um pouco mais caro? Não é muito mais caro, não. É um pouco mais caro. É um pouco mais caro porque ele tem que fazer muito mais treinamento de piloto. Todos os 2 pilotos do avião têm muito mais horas de treinamento, simuladores de acidentes, etc. 2, o mecânico do avião tem muito mais treinamento. 3, a manutenção do avião sofre menos horas de uso do motor, tem mais manutenção, um novo overhaul, uma nova revisão completa do motor e por aí vai. Todas as peças são trocadas antes. A vistoria da aeronáutica, que é feita anualmente, é mais rigorosa. Ele vai verificar, rastrear todas as peças que tem nesse avião, se foram originais, trocadas na data certa. Então, tudo isso é feito num táxi aéreo. Porque é aberto ao público. Só o seu irmão, que é piloto, que você falou, que conversaram e que realmente ficaram surpresos dele estar fazendo um voo desse. Sim, voando naquele avião. E meu irmão, por ser piloto, tem um grupo de pilotos, um dos pilotos mandou áudio, que aquilo era loucura.
até porque o avião ele não era permitido para fazer transporte de passageiros, porque era um avião de instrução. Né? E ele me alertou para isso, porque um dos meus critérios... como você faz para escolher? Sempre foi. Por ele ser piloto, qualquer avião que eu vá andar, que seja particular, ele tem que ser... Totalmente tem que ter a liberação da ANAC. Eu quero saber quem é um piloto, quanto tempo de voo tem, se a aeronave está apta a voar, se está com todas as revisões em dia. Porque você sai, infelizmente, você não sabe se você vai Mas voar. você já passou apuro em aviões menores? Meu amor, já passei 2, assim. Passei um em avião grande, que foi um Boeing. Eu estava grávida da minha filha e uma turbina estourou. Nossa. E foi um pânico, encheu de fumaça o avião, foi terrível aquilo. Eu quase perdi minha filha, estava com o 3º mês de gravidez. E o meu show, eu estava saindo de Recife para Salvador, peguei um Brasília e um dos motores parou. E foi terrível, sabe, pra gente. Todo mundo viu a morte ali, embora as pessoas falaram que era um avião super seguro, que ele ia voar só com uma turbohélice. Eu digo, gente, rapaz, a gente fica apreensivo, né? Você também já pegou esse... Desculpa, é só para deixar claro que o avião tem 2 motores e no envelope de voo, quando ele é fabricado, quando ele é testado, ele consegue voar com um motor só. E ele tem 2 motores até para ter redundância. Ele vai gastar muito mais energia, ele vai ter muito mais combustível, o piloto vai ter muito mais trabalho e ele, obviamente, vai procurar um lugar de emergência para pousar em segurança. Mas para as pessoas ficarem mais calmas um pouco, é óbvio que supernatural, não, ficar nervoso no avião. Na hora de terrível. Mas o avião é preparado para com um motor só, o Brasília, o Boeing, todos eles, para pousar em algum lugar seguro e você trocar de avião. E aí nós paramos em Maceió. E o último foi há pouco tempo, 5 meses, mais ou menos 6 meses. Eu estava no Pará, eu ia fazer terminei o show e tinha um avião para me levar. Mas eu estava com um pressentimento tão ruim do avião. Eu digo, eu não vou entrar nesse avião, não. E aí me arrumaram um avião novo. Disseram, não, Sol, vá nesse avião aqui. E aí eu fui nesse avião. 3 dias depois, o avião que ia me deixar, ele caiu e morreu todo mundo. Nossa. Então, quer dizer, eu não voei, o avião ficou paradinho e o próximo voo dele? O próximo voo, o avião caiu. Nossa, muito assustador. Tem que ter muito cuidado, né, com qual avião. Eu, no domingo, eu fiz o Domingão do Faustão. Sim. E eu tava com um show que acabou a 1h da manhã do domingo. Não ia ter tempo de chegar de carro ao aeroporto mais próximo, então eu tive que pegar um voozinho pequeno. Mas era um avião até mais caro, me ofereceram o mais barato. E eu tenho o comandante João Batista, um amigo meu, até falei com ele, João, esse aqui tá mais caro. Ele falou, cara, às vezes o barato sai caro, então vai nesse aqui, eu tô te avisando. Meu amigo, e a gente foi super seguro, mas assim, fui apreensivo e na segunda-feira eu vejo um amigo meu que pegou uma coisa menor, mais simples, com, vamos dizer assim, um retoque a menos, né, de cuidado, e acabou, infelizmente, sofrendo esse acidente, né? Não que também um avião grande, às vezes de carreira, esteja totalmente blindado, né? Hoje, uma vez eu ia pousar em Guarulhos, o trem de pouso não abriu. E é um teste de coração ali gigante pra gente, né? E só pra reafirmar o que ele disse, existe muito artista muito grande fazendo isso. A gente não tá julgando o GD, a decisão que ele tomou, mas isso acontece mesmo. Existe muito um negócio de fazer 2 shows na mesma noite, isso é muito comum hoje, e às vezes não tem pista próxima, às vezes tem que descer numa fazenda, tem que descer num lugar que não dá para descer, e um avião maior não vai descer. Então aí acaba, vai nesse daqui que esse desce, e às vezes... Eu não tô julgando o artista, eu só queria lembrar, inclusive, coitado, ele sequer devia saber o que estava acontecendo. Aliás, sim, com certeza. O bom do programa é a gente alertar as pessoas como você pode se proteger. Primeiro que eu acho que os artistas quando chegam, e a gente perde muitos artistas, do Mamonas Assassina para cá tiveram diversos. Dos mais diversos tipos, né? Artista de televisão, ou morre de acidente de carro, ou de ônibus, ou de avião. Eu acho que quando você chega num determinado patamar da sua carreira, que tem show à noite, show de manhã, precisa ter uma gestão de risco de falar, olha, pessoal, não dá para marcar tão coladinho um show do outro e um tão distante do outro, porque eu preciso de uma logística, eu preciso que o motorista do carro durma. Eu não posso colocar ele na verdade, precisa disso, uma gestão de risco para as carreiras também, não só a gestão de carreira, né? Mas essa gestão de administração. Essa logística toda. Eu queria mostrar as imagens do local do acidente.
e queria que você ajudasse a gente. Por exemplo, para mim me causa estranheza não ter havido nenhum fogo. Porque, assim, um voo que estava no meio, ele tinha que ter combustível. Porque o fato de ser uma área de mangue poderia fazer com que não tivesse fogo? Não, ele apaga o fogo, mas sempre tem uma bola de fogo. Quando o avião bate e arrebenta, os tanques de combustível estão nas asas. Nas asas. Elas rompem, o combustível vaza e sempre há um blave, um grande bola de fogo que se apaga em função de umidade, em função de não ter combustível ali para ficar queimando, etc. Eu já vi vários acidentes na Amazônia e que você vê as árvores chamuscadas. É normal isso. Esse avião, se estava no meio do voo, quando você decola do aeroporto A para o B, você tem que levar combustível suficiente para chegar a B, para um aeroporto de alternativa, chamar alternativa, que é o Sirius C. Caso chegue em B, está chovendo muito, está fechado o aeroporto, você tem combustível para ir para o outro lugar, que seria C, que você coloca no seu plano de voo. E mais meia hora, normalmente se usa isso para uma terceiro plano aí, caso aconteça alguma coisa. Então, você sempre está com muito combustível. Então, quando tem um impacto, vaza muito combustível, ele pega fogo, ele tem uma combustão muito rápida, e aí teria um chamuscado ali nas árvores. Agora, isso tem que ser investigado. No CENIPA, o CENIPA de 2009 para cá tem uma estatística muito boa dos acidentes aéreos aqui no Brasil. Dos 300 e tantos aviões, 370 que estão voando aqui ainda desse modelo, 29 se envolveram em acidentes. E desses 29, as frequências principais são falha no motor, e ele é monomotor. O segundo maior que se encontra ali é problema de pane seca, que é exatamente falha de combustível. E o terceiro seria a colisão com aves. Ele voa abaixo, está pousando, decolando, então ele Você falou do tempo também, não? Não, tempo não. São essas três que mais se encontram. Agora, o tempo sempre é um fator... Ontem o tempo estava ruim, né? Contribuinte, ele é um fator contribuinte. Ele voa por instrumento, esse aparelho? Esse estava registrado para voar noturno e por instrumento também. Agora, o problema de dizer que o avião está registrado para voar por instrumentos requer outras questões aí. Primeiro, havia manutenção nesses instrumentos adequada? Eles estavam todos funcionando? 1, 2. O piloto tinha treinamento adequado para usar os instrumentos, para usar os instrumentos? Instrumentos é porque se eu entrar numa nuvem... É isso que eu queria te perguntar. Você pode confundir, por exemplo, o céu com o chão? É super comum confundir. E a gente fala assim, parece que é maluquice, mas não. Muitas vezes o piloto está no meio de uma nuvem e ele não sabe. Se ele não tem um instrumento, ele pode perder a noção. E ele pode ter acelerado em direção ao chão, em vez de acelerar em direção a ultrapassar a nuvem, não é? Isso é comum, chama CFIT, que é Collision Flight into Terrain, é um tipo de acidente investigado, muito comum na aviação. A perda de referência... Visibilidade, né? De referência de onde eu tô, se eu tô de cabeça para baixo, é comum dentro de uma nuvem. Mas o instrumento não ajudaria a evitar isso? O instrumento evita isso. Agora, e o piloto treinado para usar os instrumentos. Agora, o porquê que isso acontece? Você tem que lembrar... Esse avião, especificamente esse avião, o voo de cruzeiro dele é mais de 200 km por hora. Você está num Fórmula 1 ali. Então, a velocidade é muito rápida. Então, se cometer um erro de 10 segundos, você tem uma colisão. Nossa, realmente. Eu vou dar uma pausa aqui só para voltar ao ginásio do Velório, onde está o nosso parceiro André Corvelo. Oi, André. Quem está com você? Ô, Fátima, eu estou aqui com o Jobinho. Ele gentilmente saiu ali da área reservada à família, aos amigos, à equipe do Gabriel Diniz, o GD. O Jobinho é produtor vocal e backing vocal do Gabriel desde o começo da carreira solo dele. E aí a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar ao vivo, o quanto a notícia te pegou, claro, de surpresa. Ele não estava com o Gabriel, estava vindo de ônibus do show lá de Feira de Santana. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que foi tudo? Jobinho, obrigado, primeiramente. Oi, Fátima. Oi, todos. Olha, pegou todos nós de surpresa, né? É bem difícil de digerir essa notícia. Nós fizemos um show lá em Feira de Santana ontem. Um show bem rápido, atípico para nós, porque geralmente o nosso show é bem exagerado, né? Do jeito que ele sempre gostava. Mas ele teve que sair rápido para pegar o voo. A gente pegou o ônibus e viemos para João Pessoa. E assim que a gente chega aqui em João Pessoa, começamos a receber notícias, os fãs perguntando, enviando fotos e todo mundo já entrando em desespero. A coisa foi aumentando e a gente infelizmente constatou que
se tratava dele, era realmente ele, né? Chegou para nós também as fotos, o passaporte dele, enfim. E aí foi quando a ficha caiu. Ele te convidou já para o projeto da carreira solo dele logo que ele começou, pensou em você, te chamou, como é que foi isso? Logo no começo. Ele fazia parte de uma banda que chama Cavaleiros do Forró, né? E ele estava saindo dessa banda para montar o projeto dele. E aí os amigos que ele conhecia, que era o pessoal que já tocava com ele e tal, ele acabou convidando esse pessoal para montar e fazer parte do projeto dele. E eu fui um deles, né? E quando ainda era um sonho, estava no papel ainda. Então foi finalzinho de 2011 para 2012. E de lá até aqui vocês conheceram o GD. Vocês sempre juntos. Agora conta pra gente uma história que a gente quer lembrar o Gabriel sempre reverente, alegre, feliz. Conta uma história dessas que você também não vai esquecer de alegria. Uma história que eu não vou esquecer nunca é quando ele começou a usar aquelas roupas dele irreverentes, né? Principalmente as calças leg, apertadas. Isso todo mundo quer saber mesmo. Assim. Ele fez uma viagem para os Estados Unidos, acho que foi a segunda viagem dele, não me lembro. E aí ele voltou com uma mala cheia de calça, cara. E aí ele mostrou pra mim, mostrou pra gente também no camarim. Cara, o que eu trouxe dos Estados Unidos. Muita calça colorida. Eu falei, mas o que é isso? Ele fez, eu vou usar isso aqui, cara. Eu falei, Gabriel, se tu usar isso aí, cara, vai ser sucesso. Ele, como ele era muito aberto com todo mundo, tu acha? O que é que tu acha? Você acha? Você, rapaz... Uma votação no camarim. Uma votação. E aí trouxe também um coturno, tinha um coturno na mala. E daí foi o GD que todo mundo conheceu. Calça leg, coturno, irreverente, e aí... O Brasil inteiro conheci um cara maravilhoso, que eu não vou esquecer dele nunca, ninguém vai esquecer dele nunca. Foram momentos maravilhosos, eu agradeço por tudo, a Deus, por tudo, por todas as coisas que ele fez por nós. E o legado que ele deixou, a alegria, sempre, faça hoje, faça agora, ame hoje, perdoe hoje. E uma das coisas mais importantes que ele deixou para mim foi a persistência. Se você tem um sonho, vai atrás dele, persiste, insiste, acredita nele, porque vai acontecer. Jobinho, muito obrigado. Nossos sentimentos do encontro, muito obrigado, cara. Valeu, viu? Eu que agradeço a todos vocês. Fátima, voltamos contigo aí. Obrigada, o nosso abraço também daqui, viu? Obrigada, André, até daqui a pouco. Bom, então o que a gente pode, em relação a toda a questão da investigação agora, é aguardar, porque não tem caixa preta, é isso que eu fico pensando. Quando não tem caixa preta, por onde começa a investigação? Excelente pergunta. Não, ainda mais um avião mais antigo, que utilização diferente, não tem caixa preta, vários. Inclusive, mesmo que fosse táxi aéreo, alguns aviões menores, táxi aéreo também não tem caixa preta. Primeira coisa que vão fazer é desmontar esse motor inteiro, peça por peça, e analisar todas as peças que estavam com defeito. Vão analisar todas as engrenagens, as velas, os cabos de velas estavam adequados, o óleo, a pressão do óleo e tudo mais. Todos os aviônicos são... E o próprio avião em si, quer dizer, a nacelle, as asas, se perdeu, né? Alguma peça... Tinha um trem de pouso, foi parar na casa de uma pessoa, numa varanda. Quer dizer, como se algo tivesse acontecendo dele se desprender antes do impacto, né? Porque... foi estranho. Estranho isso. E agora, se o avião perde o leme de direção, o profundor, que são aquelas asinhas lá de trás, ou um flap, mas principalmente as lá de trás, ele vai cair que nem uma pedra. Então, quer dizer, daí um avião muito antigo, requerendo muita manutenção, teria que verificar o cheque desse avião. Você tem que ter, é padrão, quando você faz o curso de piloto, você aprende a circular o avião inteiro, olhar o combustível, olhar cada pedacinho, cada parafuso que está prendendo a asa, os flaps, se está tudo apertadinho direitinho e tal, você dá. Agora, é óbvio que, independentemente dessa vistoria, um táxi aéreo, por exemplo, passaria inclusive por uma vistoria de raio-x, uma inspeção de corrosão interna que você não vê visualmente. Quer dizer, é complicado. Muita coisa que ainda vai ter que sair daí, exatamente para servir, pelo menos, como aprendizado para que outros não passem por isso, né? Gustavo, eu queria te agradecer muito a presença aqui. Muito obrigada, viu? Ainda no programa de hoje, mais homenagem ao Gabriel Diniz, esse cantor irreverente que levava alegria para tanta gente, né? A gente vai para o intervalo com imagens ao vivo de João Pessoa, capital da Paraíba, onde o Gabriel Diniz morava. Agora são 11h28.